A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Eu sou Luciana Barreto e está começando mais um episódio do Entre Vozes. Meu nome é Bruna, tenho 31 anos, sou de Paraisópolis, Minas Gerais, tenho 4 filhos. A minha rotina é um pouco puxada, como mãe, como dona de casa, né? Agora como professora, porque não tá tendo aula. E eu sou sozinha. Eu cuido da casa sozinha, eu que cuido das crianças sozinha, porque meu esposo trabalha. Eu me chamo Cosma, tenho 61 anos, eu sou dona de casa, lavo, passo e cozinho 3 vezes ao dia, moro com 6 pessoas em casa, lavo o banheiro 2 vezes na semana, limpo casa, ainda cuido do meu neto e cuido de criança em casa, na minha casa, para ajudar na renda. Eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado. Essa frase poderia ser minha ou de qualquer uma das mulheres que você ouviu agora, mas quem traduziu isso que todas nós sentimos em palavras foi a Silvia Federici. Além de professora emérita da Universidade de Hofstra, em Nova York, a Silvia é pesquisadora e militante feminista. Ela já escreveu sobre vários assuntos e participou de uma porção de organizações e movimentos sociais. Mas o que fez Silvia ficar famosa mesmo foi a sua militância em torno daquilo que a gente chama de trabalho reprodutivo. Se você não sabe o que é isso, é só lembrar da lista gigante de tarefas que você ouviu agora há pouco. Preparar as refeições, limpar a casa, ajudar as crianças com as tarefas escolares. O trabalho reprodutivo são todos esses cuidados básicos que precisamos para sobreviver. Na maioria das vezes, você também pode chamá-lo de trabalho doméstico não remunerado. E é sobre isso que nós vamos falar agora nesse episódio do Entre Vozes, sobre o trabalho invisível que milhares de mulheres realizam todos os dias dentro de suas próprias casas. Meu nome é Renata Cristina Lopes, tenho 40 anos de idade. Sou casada, tenho 3 filhos, sou pedagoga e trabalho fora. Às vezes eu acho que eu trabalho mais dentro de casa do que lá fora, mas a minha rotina é bem cansativa. Eu saio às 6h30 da manhã, chego em casa por volta das 18h30, 19 horas, faço janta todos os dias para minha família. Gosto muito de estar em casa, amo a minha casa, amo a minha família, amo os meus filhos, meu esposo, tenho prazer em estar em casa. Não é fácil você conciliar trabalho e família, mas eu tenho tentado dar o meu melhor, tanto no meu trabalho quanto na minha família. Meu nome é Tessilândia de Souza Silva Santana, tenho 46 anos, sempre trabalhei de empregada doméstica, trabalho de segunda a sábado. Meu horário, eu entro 8h30, 1 hora de almoço e saio às 6. Chego em casa com essa pandemia, primeiro eu tomo um banho, depois que eu termino de tomar meu banho, aí começo a fazer a janta. Depois que eu termino tudo de fazer a janta, espero o esposo chegar, que ele trabalha à noite, até chegar em casa é lá por volta de umas 11h30. Depois só vou dormir à meia-noite. É bem cansativo, né? Muito tempo a carga horária, né? De trabalhar fora, chegar em casa, continuar o trabalho. Gostaria de ter mais um tempo para descansar e curtir um pouco a família, né? Porque você trabalha de segunda a sábado, é muito puxado, né? A gente também fala sobre outra face não menos cruel do trabalho doméstico, aquele que é remunerado. Desde que o Brasil é Brasil, o trabalho doméstico aprisiona mulheres negras e pobres ao fundo das cozinhas alheias, como fala a Conceição Evaristo no poema que eu li lá no começo, chamado Vozes Mulheres.
Duas mulheres que estudam e vivem as contradições do trabalho doméstico vão me ajudar a falar sobre esse assunto. Uma delas é a Ildete Pereira de Araújo, que é coordenadora do Núcleo Transdisciplinar de Estudo de Gênero da Universidade Federal Fluminense. Se junta a nós a criadora de conteúdo e palestrante Verônica Oliveira, dona do canal Faxina Boa. A Verônica é mulher preta, mãe solo, periférica e faxineira. Ela começou a produzir conteúdos para a internet para falar sobre empoderamento das diaristas e a rotina de trabalho das profissionais de limpeza. Se ao longo de muitos séculos nós, mulheres, estivéssemos assinando um mesmo contrato de trabalho na hora do casamento. Esse contrato não está verbalizado e as cláusulas dele não estão escritas em lugar nenhum, mas a gente conhece bem cada uma delas. Nos lares, em todo o mundo, as mulheres assumem para si a maioria esmagadora das tarefas domésticas. Os dados da PNAD contínua de 2019 escancaram essa situação aqui no país. Em comparação com os homens, a gente gasta, em média, 10 horas a mais por semana trabalhando com os afazeres de casa. Por muito tempo, uma parte dos movimentos feministas acreditou que a solução para esse problema era a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Pois é. O que eles não levaram em conta é que já existiam milhares de mulheres negras trabalhando e que nem por isso elas se viam livres do trabalho dentro de suas próprias casas no fim do expediente. Nós acompanhamos isso ao longo da história do Brasil. Mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, desde o nosso processo de abolição. O prenúncio da dupla jornada que quase todas as mulheres enfrentariam já estava ali. Mas preste atenção, eu disse quase todas as mulheres. Existem aquelas que reúnem privilégios e recursos financeiros suficientes para terceirizar esse trabalho doméstico. E no nosso país, isso não é bem uma exceção, não. O Brasil é o país com o maior contingente de empregadas domésticas em todo o mundo. São mais de 5.700.000 mulheres desempenhando esse trabalho. E não por acaso, a maioria delas, mulheres negras, que vêm de famílias de baixa renda. Como a própria Silvia Federici destaca no seu livro O Ponto Zero da Revolução, atualmente o trabalho doméstico remunerado tem cor e classe. Meu nome é Elisângela, tenho 34 anos, sou natural de Pernambuco, sou casada, tenho uma filha de 2 anos e 6 meses e cheguei aqui em São Paulo em 2007. Eu vou contar um pouco a minha história para vocês. Eu comecei a trabalhar na roça com 11, 12 anos, plantando capim para poder ajudar minha mãe com alimento dentro de casa, para poder também ter uma roupa, ter um calçado. E surgiu a oportunidade de trabalhar em casa de família para poder ganhar mais. E eu fui. Então, abandonei os meus estudos e fui trabalhar como doméstica. Só que em 2007 surgiu a oportunidade de vir aqui para São Paulo. Eu vim morar com a tia minha e logo ela arrumou um trabalho para mim, trabalhar como doméstica. Foi bom porque eu consegui ganhar mais aqui e sempre mandava dinheiro para minha mãe. Minha rotina aqui em São Paulo é corrida. Eu trabalho como diarista hoje, então eu acordo às 5h30. Tenho que deixar minha filha na creche às 7 horas, 7h15, porque 8 horas eu tenho que entrar no serviço. E assim, às vezes eu tô trabalhando perto da minha casa, às vezes eu tô muito longe de casa. Então é um pouco corrido, porque às 5 horas eu tenho que voltar para buscar minha filha. Se meu esposo chega, buscar ela, mas isso é raro ele chegar para ir buscar ela. Então tudo é para mim. Então chegando em casa eu tenho sempre tarefa para fazer. Tenho que dar banho na minha filha, fazer comida, porque eu tenho que levar marmita. Tenho que fazer comida também para dar para minha filha, né? Roupa para lavar, casa para arrumar. Sempre estou muito atarefada. Então, eu me sinto sobrecarregada assim muitas vezes, me sinto. E também a saúde, o trabalho afeta um pouco a minha saúde. Eu acho que o trabalho doméstico ele exige muito. E hoje eu sinto muitas dores nas mãos, às vezes muita dor nas juntas, nas pernas, nas costas. Mas é gratificante trabalhar aqui. Tô bem, tenho a minha família hoje. Então isso é gratificante para mim. No país que foi o último do Ocidente a abolir a escravidão, tudo fica ainda mais explicado. O próprio Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que é quem compilou esses dados, fez questão de destacar isso.
O racismo estrutural e toda a nossa herança escravocrata ainda aprisiona os corpos de mulheres negras nessas tarefas domésticas. E é por isso que quando uma mulher branca se livra do trabalho doméstico não remunerado nos dias de hoje, não há tanto o que se comemorar. Geralmente quem assume essa tarefa no seu lugar é uma outra mulher, só que agora negra. E o ciclo do trabalho doméstico não remunerado segue a todo vapor. Para saber de onde veio e para onde caminha a luta contra a divisão sexual do trabalho, eu falo agora com a Ildete Pereira Araújo. Ildete, seja muito bem-vinda ao Entre Vozes. Boa tarde, ouvintes da CNN. É um prazer enorme estar com vocês, conversando sobre esses temas que são tão importantes para todas as mulheres. Ildete, eu acabei de dar aqui um perfil do trabalho doméstico, né? Das trabalhadoras domésticas, mulheres negras, basicamente. E aí eu te pergunto, você consegue traçar para mim esse perfil atual? Por que a gente não tem a mobilidade dentro desse próprio trabalho doméstico? A gente reproduz algo do período da escravidão? Eu diria que essa questão é um pouquinho mais complicada, porque claro que o trabalho doméstico existe, quer dizer, o trabalho doméstico não. As trabalhadoras domésticas. O trabalho doméstico é uma outra coisa, porque todas as mulheres fazem alguma coisa com relação aos cuidados, tá? Agora, empregada doméstica só existe porque tem ricos e pobres na sociedade, quer dizer, é uma questão de renda, e ela aparece em todos os lugares. Particularmente no Brasil, a escravidão e a sua longa trajetória de mais de 300 anos explica por que são as mulheres negras, que são cerca de 64%, 66% de todas as empregadas domésticas do Brasil. E que o Brasil tem 9% das empregadas domésticas do mundo. Então, há um ranço da escravidão muito grande na nossa sociedade. Eu quero aproveitar então, Ildete, e falar agora sobre aquele trabalho que a gente desenvolve dentro de casa, esse trabalho que não é remunerado e que a gente tem uma discussão intensa agora sobre remuneração, sobre essa dupla jornada que muitas vezes mulheres levam, inclusive. E aí eu te pergunto, qual é o termômetro que a gente tem para vislumbrar remuneração num futuro próximo? Para as donas de casa, eu tenho minhas dúvidas, embora o feminismo, a Frederice, desde a década de 70, que faz campanha para que as donas de casa tenham uma remuneração. Eu mesma até já fiz projeto para a Câmara Federal, na década de 90, a respeito dessa questão. Mas eu acho que a solução para nós não é remunerar as donas de casa, é fazer com que todas as pessoas da família, os homens, só eles, as mulheres todas trabalham em casa, de uma forma ou de outra. Os homens é que fazem pouquíssimo, entendeu? Que eles trabalhem, que eles dividam com a gente, porque a pandemia, se existe uma coisa que a pandemia escancarou, foi essa questão da divisão sexual do trabalho e de como dá trabalho cuidar de todos, cuidar da gente e cuidar dos filhos, e cuidar de marido, e cuidar da mãe, e cuidar do pai. Então isso é uma questão que para o feminismo é quente e é a essência da invisibilidade e da inferioridade das mulheres que está sendo escancarada. Ô Ildete, como é que essa atribuição do trabalho doméstico às mulheres conseguiu se sustentar e se naturalizar por tanto tempo, hein? Olha, é porque você faz as mulheres, quando fecha a porta da casa, elas são rainha do lar. Então você cria toda uma mitificação, uma mitologia a respeito das mulheres e dizem que quem manda na casa é ela. Claro, quem manda na casa é ela, mas quem manda na rua são eles. Eu quero mandar na casa e mandar na rua. É nas duas coisas. Então a gente divide as responsabilidades, mas eu não quero ser só rainha do lar. O rainha do lar é a inferioridade, é não existir enquanto uma cidadã plena. A gente estava conversando aqui ainda agora e você me dizia que você já tem essa luta e essa bandeira há algum tempo. E essa campanha é crescente para que as tarefas domésticas sejam divididas igualmente entre homens e mulheres. Você já tem assim um termômetro também de que isso está rendendo frutos, as discussões atuais? É possível vencer a divisão sexual do trabalho por essa via? Eu só acredito nela, né? Eu acredito no diálogo, na conscientização da sociedade. Ela vai devagar. Eu acho que ela avançou, mas ainda falta muito, porque é muito difícil, quer dizer, convencer numa sociedade na qual os homens têm o poder de fala, o poder é masculino.
Quer dizer, quando você olha uma foto de quem manda no país, dos órgãos importantes, quando você vê uma mulher, você fica até feliz, mas você vê sempre uma fotografia masculina. Então, essa questão, é preciso que todas as mulheres, que a gente se dê as mãos, se mobilize todas, brancas, negras, todas, para desconstruir essa ideologia do macho. Mas isso é um caminhar. Entendeu? Eu estou nessa briga há décadas, avançamos. O século XXI é uma novidade. E a grande novidade do século XXI é que as feministas, o feminismo, enegreceu. O feminismo, atualmente, você tem uma multidão de meninas jovens, pretas, brancas, lutando e botando a boca no trombone. É assim que a gente caminha. É interessante você me trazer isso, me dizer que a gente caminha a passos lentos, mas caminha, porque na década de 60, mães afro-americanas, só para citar um exemplo, se organizaram em movimentos que pediam mais auxílios sociais, direito a creches, como uma forma de diminuir a sobrecarga delas. Então, o caminho é esse, né? Isso que você está me dizendo, isso é uma conversa que pode ser mais longa. Claro que a proteção à maternidade, sobretudo para as trabalhadoras, porque as mulheres também são trabalhadoras. Metade das mulheres em idade ativa são donas de casa. E a outra metade é dona de casa e trabalha fora, entendeu? De casa. Então, leis protetivas para a maternidade foram construídas lentamente. E eu vou te dizer uma coisa, não existe uma lei, uma política pública, nem no Brasil, nem no mundo, que não tenha sido uma reivindicação e uma luta feminista. Não se engane, os homens não estão preocupados com essa questão. Quem está preocupado com essa questão somos nós. Eu trabalho com essa questão de história das mulheres e das lutas femininas, quer dizer, no Brasil e no mundo. Isso tudo brota do século XIX para cá, porque até o século XIX essa questão ainda era velada, completamente velada. Mas vamos andando, a gente vai andando, entendeu? Minha avó não foi diferente de mim, eu já sou a minha neta, eu tenho uma neta, já tem possibilidades melhores, vamos caminhando. Muito bom, muito obrigada, Ildete. Inclusive, comecei esse episódio hoje lendo um poema da Conceição Evaristo falando sobre exatamente o quanto nós avançamos da nossa bisavó, avó e para os nossos filhos. O caminho é esse, a luta coletiva. É coletiva, eu e você damos os braços. Só você abrir o seu microfone para conversar comigo já faz parte da luta, tá? Eu te agradeço. Muito obrigada, Ildete. Um abraço. Outro. E agora se junta a nós aqui no Entre Vozes a Verônica Oliveira, que separou um tempinho dela, do dia dela no Corre-Corre, para conversar com a gente um pouquinho da experiência dela sobre o trabalho doméstico. Verônica, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história pra gente. Obrigada pelo convite. Eu comecei num momento muito interessante da vida, porque eu estava afastada do meu trabalho na época, que era como operadora de telemarketing, e eu fui afastada por depressão. Eu estava numa crise com depressão e síndrome do pânico, fui afastada, tive uma internação por conta disso, e acabei, nesse período, buscando uma outra coisa para fazer, uma nova forma de ganhar a vida, e descobri no trabalho doméstico um trabalho que era super rentável, me deixava feliz e fazia com que outras pessoas também se sentissem felizes. E acabou sendo ali um divisor de águas na minha vida, que virou também a minha forma de fazer a produção de conteúdo para as redes sociais. Como que você planeja e organiza essa produção de conteúdo, Verônica? No começo, a intenção, claro, era de arrecadar clientes, de fazer com que as pessoas soubessem que aquele era o meu trabalho. Mas eu percebi que tinha tanta gente, a forma como eu fiz para chamar a atenção das pessoas, que foi com cartazes de filmes e séries, usando ali as referências de cultura pop, das coisas que eu gosto, aquilo chamou tanta atenção que quando eu vi que eu estava falando para milhares de pessoas, eu resolvi fazer coisas diferentes. Então eu colocava crônicas, eu escrevia bastante coisa, contava do meu dia a dia, e de repente eu descobri que ali no trajeto, quando eu comecei, eu morava na periferia da Zona Leste, e os meus clientes são do centro de São Paulo. Então eu tinha ali um belo trajeto de 1h30, 1h45, para pensar nas coisas que eu ia escrever, fazia os rascunhos e depois fazia as postagens desse trajeto, na ida ou na volta. Agora, Verônica, a gente já comentou aqui nesse episódio que o trabalho doméstico está intensamente ligado às mulheres negras, por conta da nossa história, do período de escravidão em que as mulheres faziam os trabalhos
trabalhos domésticos e elas nunca saíram do mercado de trabalho, inclusive. Para você, essa foi uma questão, ir para um lugar onde muitas mulheres queriam sair? Eu acho super interessante que eu sei que eu sou um ponto totalmente fora da curva dentro da profissão. Eu jamais posso querer que outras pessoas se comparem com a minha trajetória no trabalho de limpeza, mas ao mesmo tempo eu nunca quis que isso pautasse o meu trabalho, sabendo que hoje, se não me engano, são 94% das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, mas eu tento não vincular uma coisa com a outra para não justamente reforçar esse estereótipo. Inclusive, os dados, muitas vezes, da participação de mulheres negras no trabalho doméstico são conflitantes, mas a gente sabe que é uma imensa maioria que ainda faz o serviço doméstico, né? Eu queria te perguntar também sobre as pautas, o que você ainda acha de importante, de necessário, de mudança para a valorização da trabalhadora doméstica? Eu acho que desde a implementação da PEC das domésticas, da aprovação, até então, isso não faz 10 anos, a nossa profissão não era nem mesmo vista como uma profissão, e isso para mim ainda não tem cabimento, sabe? E apesar de saber que hoje nós temos a garantia de alguns direitos, eles nem sempre são respeitados. Então, não raro, eu lidero um grupo nas redes sociais onde nós somos mais de 10 mil trabalhadoras domésticas conversando e gente do país todo, e eu escuto coisas do tipo, eu entro às 8 da manhã, saio às 8 da noite e ganho R$40 no final do dia. Então, a gente sabe que está muito longe de ver a profissão respeitada, de ver com que diversas mulheres tendo os seus direitos garantidos. Então, a gente ainda está num passo muito inicial, que é o reconhecimento como uma profissão. Aquela realidade que é uma herança, inclusive, escravocrata, que a gente pode dizer, da mulher que ainda dorme no trabalho, que serve o café da manhã e muitas vezes ainda serve o jantar do patrão e da patroa. Isso ainda é muito frequente? Sim, ainda é muito frequente. Eu sou a neta de uma dessas mulheres. A minha avó trabalhou por mais de 30 anos na mesma casa, onde definitivamente ela não tinha um horário de trabalho, ela não tinha um escopo de trabalho pré-definido. Então, de repente, ela não tinha uma vida, porque ela se dedicou inteiramente nessas 3 décadas àquela família de uma forma que não faz o menor sentido quando a gente pensa em ter uma carga horária de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com limpeza, eu achava que isso não existia mais. E com o tempo eu fui vendo que ainda é muito presente. Que tipo de opressão você ainda ouve hoje, quando você conversa com trabalhadoras com iguais? A gente escuta muito as mesmas histórias, e o mais interessante é que quando a gente conta, acaba sendo até acusada de estar inventando as situações, porque as pessoas nem mesmo acreditam que a gente passe por esse tipo de coisa. Uma que é muito comum é a das pessoas negarem água e alimento para a pessoa que está trabalhando dentro da casa delas. Eu passei por isso, as pessoas que leem os meus relatos contam as histórias delas, e são histórias absurdas, assim. As pessoas, elas sentem que, de alguma forma, elas são tão diferentes de nós que não nos é permitido comer a mesma comida que ela. Eu acho isso até hoje muito surreal. Você começou falando com muito orgulho do trabalho que você faz. Eu comecei te questionando sobre o passado, como o da sua avó, que você acabou de narrar. Eu te pergunto, que tipo de trabalho emocional também você faz e agrega no seu trabalho prático? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu prestei atenção numa coisa, de que o trabalho que eu exercia antes, que era o atendimento telefônico, ele me deixava exausta mentalmente, e o trabalho doméstico me deixava exausta fisicamente, mas ao mesmo tempo era um período em que eu estava pensando, a minha criatividade aflorando, e eu acho que também o fato de poder ouvir música enquanto eu trabalhava, fazer essas coisas, aquilo mexeu com o meu psicológico de tal forma que, inclusive, as questões que me pegavam na época, que era da depressão, que era das crises de ansiedade, de síndrome do pânico, aquilo foi diminuindo drasticamente. E com o tempo eu fui aprendendo outras formas também de cuidar ali da minha saúde mental, para que eu passasse a ter uma visão melhor da vida profissional, porque até então eu sempre tinha aquela ideia de que sair de casa para trabalhar era algo muito ruim. E depois de um tempo trabalhando com a limpeza, isso passou. Eu passei a entender
que existiam bons trabalhos em que a gente podia fazer feliz. E foi um processo bem importante, e eu gosto muito de ressaltar isso, da importância da gente gostar do que faz e sair de casa para fazer algo bom para nós mesmas em primeiro lugar, para que as pessoas também tenham esse tipo de consciência que não é saudável você sair de casa angustiado por estar indo trabalhar. Perfeito, Verônica. Por último, eu só queria te perguntar, você tem filhos? Eu tenho uma menina de 21 anos, um filho de 12 anos e tô grávida da terceira, que vai chegar agora em maio, que é a Olivia. Ah, que linda, parabéns. Obrigada. Na discussão dentro de casa, é uma questão o trabalho doméstico? A mãe ser uma trabalhadora doméstica? Em casa nós conversamos sobre isso em diversos aspectos. O fato de que as pessoas têm aquela ideia de, ai, coitada, né, da sua mãe, ela é faxineira. E aí os meus filhos falam, poxa, ela é a faxineira. Eu acho muito legal a forma como eles também encaram o meu trabalho, que do mesmo jeito que eu nunca vi como um trabalho inferior, eles aprenderam a ver da mesma forma. E dentro de casa, inclusive, a gente trata o trabalho doméstico de uma forma muito igual. Então, minha filha e meu filho exercem as mesmas funções dentro de casa, todos participam de tudo, e inclusive com a ideia de que aquilo não é nunca uma punição, porque eu aprendi que lavar a louça era um castigo, então eu odiei por muito tempo, e aí eu criei eles justamente para entender que cuidar da própria casa é um carinho com eles mesmos e com a casa onde eles moram. Então a gente tem uma relação muito boa e muito tranquila com o trabalho de limpeza. Eu me despeço de você, inclusive, Verônica, exaltando essa tua frase, porque no final desse podcast, o que a gente quer que as pessoas entendam é que todos nós precisamos desse trabalho doméstico, desenvolver o trabalho doméstico e valorizar esse trabalho doméstico. Muito obrigada. Muito obrigada. No meio de tudo isso, tem algumas notícias boas. A primeira é que as mulheres seguem lutando para que o trabalho doméstico receba, de uma maneira ou de outra, a visibilidade que ela merece. Você ouviu aí a Verônica. Algumas correntes, como a da Silvia Federici, defendem que a única forma de acabar com a exploração do trabalho reprodutivo seria a remuneração das mulheres que trabalham nas próprias casas. Quem pagaria por esse trabalho seria o Estado. Mas atenção, ela diz que essa remuneração não teria o papel de perpetuar o trabalho doméstico e prender as mulheres ainda mais a ele, não. A ideia é que a sociedade, e incluso as próprias mulheres, passem a olhar para esse trabalho que elas realizam para a própria família como equivalente a qualquer outro, que pode inclusive ser rejeitado. Abre aspas para um trechinho do livro O Ponto Zero da Revolução, onde a Silva fala sobre isso. Exigir salários para o trabalho doméstico não quer dizer que, se formos pagas, seguiremos realizando esse trabalho. Significa exatamente o contrário. Dizer que queremos salários pelo trabalho doméstico é o primeiro passo para recusá-lo, porque a demanda por um salário faz nosso trabalho visível. Essa é uma das frentes de luta, mas tem muitas outras por aí. A campanha pela divisão justa do trabalho doméstico é um exemplo disso. Ela foi articulada pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Federal de Pernambuco e conta com a ajuda de outras 28 organizações sociais. O objetivo é despertar a consciência sobre a divisão sexual do trabalho entre os moradores de regiões rurais do Nordeste. A campanha distribui panfletos e promove debates sobre o assunto e tem como lema "Direitos são para mulheres e homens, responsabilidades também". E olha, esses trabalhos de formiguinha, pouco a pouco, se convertem em resultado. Uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, por exemplo, mostrou que, de 2018 para 2019, os paulistanos começaram a relatar uma divisão mais igualitária dos trabalhos domésticos. O que a gente espera e luta para que aconteça é que essa percepção logo menos tome o Brasil e o mundo. O Entre Vozes fica por aqui e nos encontramos na semana que vem. Até mais.